E nós vamos falar agora sobre uma informação muito curiosa que a Bárbara, do site Te Atualizei, do perfil Te Atualizei, trouxe para a gente aqui uma informação que, segundo ela, é um vazamento de conversas entre os advogados e o Marcelo Câmara e o Mauro Cid, que deve sair numa revista, que está para sair esses dias em alguma revista aqui do Brasil. E uma dessas revelações que ela faz aqui é que o Alexandre de Moraes estaria motivado pelo ódio contra Bolsonaro. Ele diz que o Bolsonaro destruiu a vida do Alexandre de Moraes e que por isso o objetivo do Alexandre de Moraes seria destruir a vida do Bolsonaro e do seu entorno, né? Olha, eu sinceramente achei que o Alexandre de Moraes fosse mais esperto, tá? Eu até acreditei que o plano dele fosse salvar o PSDB. Será que a situação dele é ainda mais idiota, ou seja, ele está buscando um objetivo ainda menor, né? Está sendo movido exclusivamente pelo ódio, por se sentir atingido por Bolsonaro? Bom, pode ser, eu não sei, e talvez explicaria, por exemplo, por que ele está errando tanto, por que ele está fazendo tanta besteira nesses processos todos, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Eu Era de Direita, Agora Sou Libertário, Daniela Caudalonga, Parece a Peppa Pig e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, antes da gente comentar qualquer coisa, eu vou tocar o trecho que a Bárbara fala aqui. Isso é parte de um vídeo mais longo lá no canal dela. Recomendo que vocês vejam o canal dela. Ela tem muita informação interessante sobre essa questão toda do Bolsonaro e do Alexandre de Moraes. Eu vou tocar aqui esse trechinho, que é um trechinho que interessa pra gente. Só presta atenção nesse trecho que eu vou trazer para vocês, porque é absolutamente, sei lá, eu não sei que palavra eu posso usar. Eu recebi de uma fonte que está prestes a publicar todos os diálogos e ele me autorizou a dar esse spoiler para vocês entenderem o que tem nessas conversas. O advogado Eduardo Kuntz diz para Cid, abre aspas, a prisão do Câmara é uma vergonha. Você sabe que a pressão é para tentar fazer com ele o que fizeram com você. Fecha aspas. E aí eu abro aspas para a resposta do Cid. Presta muita atenção. Mas ele não vai soltar tão cedo. Ele tem raiva e ódio. Ele acha que o presidente acabou com a vida dele. O comandante do Exército Brasileiro que conversou com ele e passou para o meu pai. E vai querer acabar com a vida do presidente e do entorno. Fecha aspas. Gente, vocês entenderam o que foi dito aqui? Cid disse que Alexandre acha que Bolsonaro acabou com a vida dele. Então agora ele, Alexandre, vai querer acabar com a vida do presidente e do seu entorno. E como que o Cid sabe disso? Segundo ele mesmo, Alexandre teria conversado com o comandante do Exército Brasileiro, que é o Thomas Paiva, e o comandante teria dito para o pai do Cid. Segundo o Cid, o juiz relator disse para um comandante do Exército que iria acabar com a vida do Bolsonaro e seu entorno, porque ele achava que Bolsonaro tinha acabado com a vida dele. Olha que revelação interessante essa, né? Para início de conversa, o advogado do Marcelo Câmara disse que o Moraes pretende fazer com o Marcelo Câmara o mesmo que fez com o Cid, ou seja, perseguir o cara, forçando ele a assinar uma delação premiada. Isso faz sentido, porque, como eu falei para vocês, a delação premiada do Mauro Cid está meio que pelas tabelas, provavelmente vai cair, né? Por mais que o Alexandre de Moraes possa tomar decisão e coisa e tal, já ficou feio esse caso, ele precisa de uma outra delação premiada, vai apertar o Marcelo Câmara, vai ameaçar prender pai, mãe, filho, irmão, tio, não sei o que lá, para tentar obter uma delação dele, né? Uma coisa completamente absurda, mas mais absurdas ainda do que a gente vem vindo até aqui. Agora, a revelação mais chocante que tem nisso, até aqui a gente sabia, eu já tinha falado para vocês, é lógico que o Marcelo Câmara, o Alexandre de Moraes está querendo fazer a história do coelhinho, quer fazer o Marcelo Câmara do novo coelhinho, e a questão toda é a seguinte, a revelação mais chocante é o fato de que o Alexandre de Moraes teria dito para o comandante do Exército, o Tomás Paiva, que o Bolsonaro destruiu a vida dele e que ele vai destruir a vida do Bolsonaro e das outras pessoas. Ou seja, que ele estaria movido pela pura e simples vingança, né? E aí, acho que vale a pena a gente identificar alguns pontos importantes aqui. Em que momento que o Bolsonaro destruiu a vida do Alexandre de Moraes, né? Entenda que nesse caso também você inclui algumas outras pessoas do STF que parecem ter essa visão também, que as vidas foram destruídas, ou que parecem ter o mesmo ódio de Bolsonaro que o Alexandre de Moraes. E, bom, porque
para pensar, Bolsonaro não fez nada de verdade contra essas pessoas, Bolsonaro não tomou nenhuma medida que prejudicasse essas pessoas, né? O que está acontecendo nesse caso de fato? É que quando o Bolsonaro tomou posse, o Bolsonaro tentou fazer a liberação das armas, vocês lembram disso, né? Foi ali que começou a briga principal com o STF. O Bolsonaro queria liberar as armas, ele foi eleito com uma das pautas dele sendo liberar as armas, e logo que ele entrou, ele assinou um decreto que fazia, não que liberasse completamente, mas que dava uma aliviada, que melhorava a situação para quem quisesse ter armas no Brasil, né? E a reação do STF foi imediata. Não, que não pode, que é proibido, que isso aí é contra a Constituição brasileira, sendo que não tem absolutamente nada na Constituição brasileira sobre isso, né? Enfim, e ali naquele momento, os seguidores do Bolsonaro começaram a criticar muito o STF. Por quê? Porque entenderam esse cancelamento do decreto do Bolsonaro como uma interferência indevida do STF em matéria do Executivo. O que é verdade. De fato, as pessoas tinham motivos para criticar o pessoal do STF por conta dessa decisão. Foi uma decisão errada, houve um monte de protestos nesse negócio todo, né? E teve gente que foi na casa do Alexandre de Moraes, você lembra que teve duas pessoas que foram lá na casa dele, xingar ele, não sei o que lá, um monte de gente criticando o Alexandre de Moraes, né? Então, o que eu acho que acontece é o seguinte, o Alexandre de Moraes culpa o Bolsonaro digamos, pela posição da sociedade contra ele. A verdade é que você pode não perceber, mas o Alexandre de Moraes hoje em dia é um cara mais prisioneiro do que o Mauro Cid, mais prisioneiro que o Marcelo Câmara, no final das contas. Ele está na casa dele, ele em tese não é condenado por nada, mas ele não pode sair na rua no Brasil, ele não pode fazer nada no Brasil, porque ele é uma figura odiada no Brasil, uma figura odiada amplamente por um monte de gente, né? Primeiro, por esse primeiro elemento que teve de desentendimento entre eles, e o que eu estou imaginando é que a partir desse desentendimento inicial, ele e outras pessoas do STF entenderam que a população está contra eles porque Bolsonaro tem um gabinete do ódio e Bolsonaro mandou o gabinete do ódio atacar o Alexandre de Moraes. E eu acho que não dá para entender na cabeça desse pessoal, não sei como é que podem ser tão burros assim de achar que o Bolsonaro sequer tem esse poder. Não, o Bolsonaro não tem esse poder. A questão toda é que vocês foram contra a vontade do povo brasileiro. Não é contra Bolsonaro. Se fosse por questão de Bolsonaro, teria negociação, você negocia com o Bolsonaro e acaba o problema. A questão toda é que o povo brasileiro, todas as vezes que foi chamado a opinar sobre o assunto, determinou que quer ter armas, quer ter o direito de ter armas, que entende que a ideia de proibir armas para a população é uma coisa ruim. E, no entanto, a esquerda e o STF insistem que não pode ter arma, que arma é perigoso, que não sei o que lá e coisa e tal. Olha só, se é perigoso, se não é perigoso, não interessa. A decisão é soberana do povo brasileiro. O povo brasileiro quer ter armas, quer ter direito de ter armas, né? Esse retorno que o Alexandre de Moraes sente, esse ódio que ele sente da população, que basicamente prendeu, né, que na visão dele, segundo a descrição que faz o Mauro Cid aqui nessa matéria, teria destruído a vida dele, é justamente esse tipo de pressão popular contrário, criticando o STF. Entra aqui também aquela outra coisa que eu falo para vocês. O STF sempre esteve muito acostumado a não ter retorno das ruas. Ele falava com a sociedade, ele dava ordens para a sociedade através dos grandes veículos de mídia, eventualmente tinha alguma crítica ou outra de algum jornalista ou outro que fazia crítica, mas o STF não existia nenhum caminho para o cidadão comum expressar o seu desprezo pelas decisões do STF, expressar o quanto abominava determinada ação que o STF fez, antes das redes sociais. Isso foi uma mudança. Agora, os ministros, se entrarem nas redes sociais, vão ser xingados, vão ser sacaneados, vão ouvir insultos e não sei o que lá. E aí, esse pessoal fica achando que a maneira correta de fazer isso é censurar as redes sociais. E culpar o Bolsonaro por isso, porque na visão dele, é o Bolsonaro que controla o gabinete do ódio. Cara, uma coisa que não tem lógica nenhuma. Me explica, como que o Bolsonaro controla alguma coisa? Bolsonaro não tem poder nenhum, Bolsonaro não tem dinheiro, Bolsonaro não tem influência nenhuma, oficial pelo menos, né? É lógico que ele tem influência pro pessoal que gosta dele, ele tem influência no sentido de que ele defende pautas que a população gosta, mas vamos supor que o Bolsonaro tivesse uma pauta que não tem nada a ver com o gosto do brasileiro. Ele não ia conseguir impor isso, ele só consegue impor a agenda dele porque é a agenda do povo brasileiro. É o povo brasileiro que quer esse tipo de coisa, não é por outro motivo que o Bolsonaro foi eleito em 2018, né? E está com chances grandes de ser reeleito em 2026, se o STF não acabar com a vida dele nesse momento.
Então, o primeiro ponto aqui é em que momento que o Alexandre de Moraes destruiu a vida do Bolsonaro? Isso mostra para vocês uma coisa que é um conceito libertário importante. É o que eu falo para vocês. A remoção social, a remoção física, que diz o Hans Hermann Hoppe, é esse tipo de coisa. O ser humano é um ser que vive em sociedade, meu amigo. Você ser repudiado pela sociedade dói pra caramba, dói mais do que prisão, dói mais do que cadeia, dói mais do que qualquer coisa. Então, o que o Alexandre de Moraes está sentindo é isso. Embora ele esteja solto, ele está sofrendo boicote social. Ninguém quer contato com ele. A população como um todo odeia o Alexandre de Moraes. Por quê? Por causa das atividades que ele fez contra a vontade do povo brasileiro. Não é contra Bolsonaro, é contra a vontade do povo brasileiro que estava, naquele momento, né, indicada por Bolsonaro. Você pode ver que continua isso. Ele pode ter calado as pessoas. Hoje em dia, pessoas têm receio de xingar o Alexandre de Moraes diretamente nas redes sociais, porque podem ser presos, né? Ele prendeu um monte de gente, né? Porém, pode ter certeza que censura é um substituto terrível para esse tipo de coisa, porque no final das contas você está calando as pessoas, mas as pessoas continuam pensando isso de você do mesmo jeito, né? E boicote social é isso. Ah, não pode falar nada com o cara, não pode falar nada com o cara, mas nada obriga você a ter contato com ele. Então, o que o Alexandre de Moraes está sofrendo é uma punição libertária feita pela sociedade. A gente está vendo aqui mais um capítulo do nosso caminho em direção ao ancapistão, com a sociedade punindo o Alexandre de Moraes por ele estar justamente jogando contra os interesses da maior parte da sociedade brasileira. Ele enxerga, e eu acredito que outras pessoas no STF enxerguem também, uma espécie de grande gabinete do ódio. Como é que pode as redes sociais falando desse jeito, não sei o que lá, e eles não percebem que o culpado disso são eles mesmos, porque eles tinham que prestar atenção no que as pessoas estão dizendo, eles tinham que prestar atenção no que o povo brasileiro quer. As pautas da esquerda estão ultrapassadas, ninguém mais quer pauta da esquerda. Então, ou seja, enquanto eles ficarem nessa história de achar que vão... o problema é a rede social, o problema é o ódio das pessoas e não sei o que lá, eles vão ser incapazes de tomar a única decisão que realmente aliviaria a barra deles, que é largar a mão disso, né? Mas aí, o outro aspecto dessa história é justamente a questão do ódio contra Bolsonaro. Ele falou que quer destruir Bolsonaro e o entorno de Bolsonaro. De novo, isso aqui foi o Alexandre de Moraes teria dito para o Thomas Paiva, que teria dito para o pai do Mauro Cid, que teria dito para o Cid, que teria dito para o repórter, que teria dito para Bárbara, e a Bárbara está falando aqui para gente. Então, ou seja, isso é aquele telefone sem fio. Já brincaram de telefone sem fio na escola? Então a gente não sabe se é exatamente isso que ele disse, mas é possível. É possível porque que eu acho que talvez seja possível mesmo isso. A minha análise é que o Alexandre de Moraes estava fazendo isso para tentar reviver o PSDB, porque ele fica chateado do PSDB se ter morrido. O PSDB acabou com o Bolsonaro, né? O ponto forte do PSDB era ser oposição ao PT. Agora a oposição ao PT é o Bolsonaro. Ninguém nem mais fala de PSDB. E o Alexandre de Moraes, a origem dele é no PSDB. Ele começou na política indicado pelo Alckmin, né, para a Secretaria de Segurança de São Paulo. Enfim, mas talvez seja realmente puro ódio. E bom, assumindo que seja verdade isso daqui, isso explicaria algumas coisas, tá? Por exemplo, explicaria o fato do Alexandre de Moraes estar cometendo tantos erros, fazendo tantas lambanças, né? Vocês sabem, o ódio é um péssimo conselheiro, né? Quando você começa a reagir com virulência, quando você começa a agir por vingança, é muito comum você errar, é muito comum você fazer besteira, né? Ao contrário, se o plano dele fosse resolver a questão do PSDB, talvez ele, com a cabeça fria, ele tivesse capacidade de planejar a coisa de forma melhor. É pouco provável que ele seja uma pessoa muito burra, né? Não chegaria onde chegou se fosse totalmente burro, mas ele tem cometido muitos atos burros. Eu tenho falado para vocês aqui que o problema que eu vejo nessa história é exatamente isso. Talvez o pessoal do STF todo esteja com essa impressão do gabinete do ódio e não sei o que lá, que o Bolsonaro mandou as pessoas odiarem a gente, por isso a gente é odiado. Não. Vocês são odiados porque o povo vê o que vocês estão fazendo e não está gostando. Está entendendo que votou a favor de ter armas e vocês querem impedir que eles tenham esse direito. Um monte de outras coisas se decorreu a partir disso, com essa briga escalonando cada vez mais, né? Enfim, mas da mesma forma, o resto do STF também, mesmo todo mundo com ódio, está percebendo que o Alexandre de Moraes está fazendo merda, meu amigo. O Alexandre de Moraes está fazendo merda com muita frequência, deixando muita ponta solta, muito rabo por aí. Isso vai voltar para pegar esse pessoal, né? E aí que eu falo para vocês, seria uma explicação para o Alexandre de Moraes estar fazendo tanta merda assim, o fato dele estar realmente movido pelo ódio, né?
faz sentido. Pessoas movidas pelo ódio tipicamente erram com muito mais frequência na tomada de decisões, porque, né, o ódio é realmente um péssimo conselheiro nessa história. Bom, outra coisa que você pode advir disso daí é a explicação por aquilo que eu já falei, que não tem jeito, eles vão prender Bolsonaro de qualquer jeito, vão tentar acabar com a vida de Bolsonaro de qualquer jeito. A grande dúvida é o que o Alexandre de Moraes vai fazer depois disso, porque a verdade é que, eu não sei se ele está sabendo, mas a vida dele vai continuar do mesmo jeito, porque quem está levando o ódio, quem está fazendo com que a população brasileira odeie o Alexandre de Moraes e coloque ele na remoção física do ranço, é a marropa, né, como ele chama lá na ética libertária, né, quem está fazendo isso com ele é a população brasileira, não é o Bolsonaro em si. Então, mesmo o Bolsonaro preso, essa ojeriza por ele vai continuar, e mais do que isso, tende a eleger um Congresso, um Senado muito mais forte na direita em 2026, e a coisa toda desandar muito mais a partir daí, né? A menos que, se isso for o caso, se realmente o Alexandre de Moraes está movido pelo ódio, o objetivo dele é prender Bolsonaro, pedir renúncia e fugir do Brasil. É uma possibilidade que ele esteja pensando em fazer isso, né? A gente sabe que o Barroso está pensando em fazer isso. O Barroso tem dado ideia de que, quando terminar o governo, a presidência dele do STF, que vai renunciar. Eu não descarto que nem Alexandre de Moraes, que Alexandre de Moraes e o Barroso façam isso para se refugiar, sei lá, vão para Cuba, vão para algum país do mundo, né? E aí você vê o quanto que deve doer para esse pessoal a questão das sanções da Lei Magnitsky, né? Porque em determinado momento, para o Alexandre de Moraes, só vai restar o Brasil mesmo para ele fugir, não vai ter como fugir para outro lugar. Hoje, em tese, ele ainda pode fugir para a Europa, né? Mas lembra, Lei Magnitsky vale na Europa também, os bancos europeus também vão implicar com Alexandre de Moraes. Enfim, essa é a situação. Será que é isso mesmo? O que vocês acham? Escreve nos comentários aí embaixo, será que realmente o Alexandre de Moraes está sendo movido pelo ódio? Ele é ainda mais burro do que eu estava achando que ele era, né? Eu achava que ele estava sendo movido pelo PSDB, mas de repente é simplesmente o ódio.